Muitos amigos me perguntam, por que o PT, Billy? Eu lembro, como se fosse ontem, da eleição de 89, eu tinha apenas 5 anos, mas eu consigo lembrar dos meus familiares com aquela estrela no peito, com aquela bandeira, com aquele adesivo no carro, na eleição do Lula contra o Collor. Foi uma linda eleição, foi uma linda campanha, os artistas apoiando. Mas infelizmente perdemos por um discurso muito semelhante a esse de hoje. Vamos dar sim à nossa bandeira, essa que está aqui, a bandeira do Brasil, a bandeira verde, amarela, azul e branca. Vamos cantar o nosso hino nacional. Mas antes disso, lá em 88, o Olívio foi eleito prefeito de Porto Alegre. Pela primeira vez, Porto Alegre elegeu uma administração popular. Eu confesso que eu não lembro de nada de 88, mas eu lembro bem em 92, quando o vice-prefeito Tarso Genro foi eleito prefeito, né? Ele era o vice do Olívio e foi eleito prefeito. Ali eu começo a entender um pouco. Então depois veio a eleição de 1994. Infelizmente o Lula perde a eleição para o FHC e aqui no estado, com Olívio Dutra, a gente perde o governo do estado por uma margem pequena de votos, mas perdemos. O Brito acabou eleito e ali eu começo a entender um pouco mais do que está acontecendo, porque eu vejo uma cena que para uma criança de 10 anos é bastante impactante, assim. Eu vi minha mãe e meu pai na cozinha da nossa casa chorando por causa dessa derrota do Olívio. Então veio o ano de 1996. Porto Alegre pediu para ficar trifeliz. E o Raul Ponte, que era o vice-prefeito do Tarso, foi eleito prefeito com o pé nas costas, né? No primeiro turno, com extrema facilidade, porque a cidade reconhecia o trabalho que era feito, né? A transformação que foi feita na cidade foi reconhecido pelo povo e o Raul foi eleito no primeiro turno. E nós já morávamos aqui na região leste naquela época, e aí a gente acabou participando da campanha do nosso grande amigo Renato Guimarães, que foi nosso vereador eleito aqui na região, e foi um prazer a gente fazer parte daquela luta. Então veio o ano de 1998. Infelizmente o Lula perdeu mais uma vez para o FHC e aqui no estado nós tivemos a vitória mais linda da história do Rio Grande do Sul. Para mim, até hoje, não vi nada parecido. Foi a vitória do povo gaúcho. Eu nunca vi uma campanha tão forte como era aquela do Brito em termos financeiros, né? Até hoje eu não vi nada parecido. Era uma campanha com apoio da grande mídia. Pode ver essa imagem que vocês estão vendo aí, é do jornal Zero Hora. Na época mostrava pesquisas com o Brito 10 pontos à frente e depois quem ganhou foi Olívio Dutra. Que vitória! Pegue a bandeira, vem pra rua, vem participar. Pega a bandeira, vem pra rua, vem participar. Vem construir um novo governo popular. Eu quero ver neste Rio Grande nossa estrela brilhar. Um governo de verdade pro Rio Grande melhorar. Olívio, governador pro Rio Grande melhorar. Frente Popular.
gente possa viver sem chorar. No ano 2000, finalmente, eu tô com 16 anos de idade e é o meu primeiro voto. Meu primeiro voto foi justamente, de novo, no nosso amigo e companheiro Renato Guimarães e no Tárcio Genro, que estava voltando à prefeitura. Fizemos o segundo turno com Alceu Colares, bons debates. Que saudade de ter debatedores como adversário, né? Pessoas que gostavam da democracia, que vinham para o debate, que mostravam propostas, enfim. Isso nos dias de hoje a gente não vê. Então foi a quarta vitória consecutiva da administração popular, da Frente Popular, diante da Prefeitura de Porto Alegre. Reconhecimento do povo de todo o trabalho que vinha sendo feito. Orçamento participativo, Porto Alegre era a capital com maior qualidade de vida no Brasil. A gente via o transporte público valorizado e cada vez mais fortalecido. A gente via eventos grandiosos como o Fórum Social Mundial se instalando em Porto Alegre, aliás, fazendo sua estreia em Porto Alegre. A gente via uma terceira perimetral sendo iniciada e concluída e entregue ao povo. Hoje a gente vê obras que eram da Copa de 2014 que ainda não estão concluídas. Então vem um ano de 2002, finalmente a primeira vitória do Lula, né? A gente ganhou a nível federal, mas infelizmente aqui no estado o Tarso perdeu para o Rigoto. Maldito coração daquele Rigoto. Mas é o que eu digo, né? Eu sinto saudade de ter adversários como esse, porque pelo menos eles estão dentro da democracia, né? Vinham para o debate, apresentavam propostas também, não tinha essa de fake news, né? Era uma campanha limpa, né? Perdemos porque faz parte da democracia. Eu tive a oportunidade de votar no Paim e na Emília, que eram os nossos candidatos a senador na chapa, e os meus deputados foram o Raul Ponte para deputado estadual e o Marco Maia para deputado federal, porque ele havia perdido a prefeitura de Canoas 2 anos antes, e eu fiquei com aquela lamentação, né, na cabeça. Então veio a campanha de 2004. Essa sim, eu já tinha 20 anos e participei dela do início até o fim. Essa foto que vocês estão vendo aí é eu e o Raul. O Raul Ponte era o nosso candidato a prefeito e podem ver, eu tô com a camisa do Renato, que era o nosso vereador aqui da região, Renato Guimarães, grande amigo. E eu tive o prazer de participar dessa campanha desde o início até o fim. Foram 90 dias de campanha e de primeiro turno, né? E mais o segundo turno, que foi mais 3 semaninhas ainda. Então, realmente vivi com muita intensidade essa campanha. E eu já me sentia protagonista nessa campanha, né? Com certeza ali já era outra fase da minha vida e com certeza eu pude agregar de outras maneiras, não só trebulando bandeiras. Infelizmente perdemos, né? Perdemos pro Fogaça, mas volto a repetir, perdemos dentro da democracia, no debate, o povo quis mudar um pouco. Naquela eleição de 2006, o Olívio era o nosso candidato a governador. Vice dele era Jussara Coni. Vejam nessa foto aí, tá Olívio, Jussara Coni e Lula, que era o nosso candidato a presidente, à reeleição. E o Lula se reelegeu com o pé nas costas, né? Bem tranquilo. Ele foi pro segundo turno por um detalhe e no segundo turno ele atropelou, né? E, infelizmente, aqui no Sul, a gente fez o segundo turno contra a Ieda e perdemos por pouco, mas perdemos, né? E eu tive a oportunidade de votar no Rosseto, que era o nosso candidato a senador. E pela primeira vez eu votei
numa pessoa que não era do PT, né? Eu votei na Manuela para deputada federal e no Raul para deputado estadual. Essa foi a minha dobrada de 2006. 2008 foi um ano que eu estava totalmente afastado de tudo. Na verdade, eu não participei da campanha e aquela derrota do Olívio para Ieda me mexeu comigo. Foi muito difícil para mim assimilar aquilo. Eu demorei para aceitar aquela derrota, porque a gente tinha a oportunidade de ter um Olívio Dutra governador, né? E o povo optou por eleger uma pessoa que nem daqui é, né? Para quem não sabe, a Ieda é paulista. Então eu fiquei bastante decepcionado naquela época. Em 2008 eu estava bem afastado, só fui lá na urna votar no dia. Obviamente a Maria do Rosário era a nossa candidata a prefeita, eu votei nela no primeiro e no segundo turno, né? Infelizmente a gente acabou perdendo por Fogaça, porque eles já tinham toda uma máquina, né? Uma coligação muito forte, que a gente já sabia desde o início que ia ser difícil de tirar eles. E para vereadora eu votei na Ariane Leitão, grande companheira de lutas, que está aí até hoje junto com a gente. 2010 eu volto com tudo. Fui convidado pelo Nelsinho Metalúrgico a fazer parte da campanha dele para deputado estadual. Ele veio na nossa casa e convidou a gente para ser protagonista, para ser um dos coordenadores da campanha na região. E aquilo nos motivou muito. A gente acabou fazendo uma dobrada com o Henrique Fontana e elegemos muito bem, tanto o Nelsinho quanto o Henrique, fizemos comitê aqui na região, enfim, foi muito legal o trabalho que a gente fez e com certeza os dois elegeram, não por causa de nós, mas nós se sentimos sujeito e não objeto da política nessa ocasião, né? Eu digo nós, eu e a minha mãe, né? Dona Gladys, que infelizmente... Nesse mesmo ano, a Dilma elege presidenta pela primeira vez, devido ao ótimo trabalho que o Lula fez, né? O reconhecimento do povo. O Lula sai com 87% de aprovação do governo e elege a Dilma presidenta da República, que sequer tinha sido candidata a vereadora. Isso mostra que o Lula realmente estava com uma aprovação muito boa diante do povo. E aqui no Sul aconteceu uma coisa que eu até hoje não entendo. O Tarso se elegeu governador do estado no primeiro turno. O Rio Grande do Sul nunca elegeu um governador em primeiro turno, até hoje. Em toda a história foi só aquela vez ali. Eu estou até hoje tentando entender como que isso aconteceu. Foi um aborto da natureza, tratando-se do povo gaúcho, que não gosta de reeleger governador. 2012, eu confesso que estava afastado de tudo. Do jeito que estava ótimo para mim. Eu estava dando minhas aulas como professor de educação física nas academias. Eu tinha o governo federal que eu apoiava, que tinha uma aprovação do povo. Eu tinha o governo do estado que tinha aprovação do povo também. Então, do jeito que estava bom para mim. Eu acabei me afastando e não participando daquela campanha diretamente. Mas fui lá, obviamente, cumpri meu direito de cidadão de votar. Votei no nosso candidato a prefeito Vila Verde e no nosso vereador Alberto Kopetic, que era da corrente do Nelsinho. A gente acabou apoiando ele aqui na região também e elegemos o Kopetic, e o Vila, infelizmente, também não se elegeu, né? Então entra o ano de 2014. Esse ano foi o ano que eu volto com tudo. Por quê? Porque eu já percebo o crescimento do ódio, o crescimento até mesmo desse fascismo que a gente está vendo hoje. Ele começa mais ou menos em meados de 2014, né? Os mesmos eleitores que eram do Aécio Neves migraram para o Bolsonaro em 2018, só que com muito mais ódio, obviamente. Mas aquilo ali fez eu voltar para a luta, né? A Dilma ganha do Aécio apertado, a gente perde aqui no estado para o Sartorão das Massas por uma questão de
que o povo gaúcho não gosta de reeleger governador, né? Não basta fazer um bom trabalho, que assim mesmo o governador nunca será reeleito aqui no Rio Grande do Sul. E eu vi também a derrota do Olívio para o Lazier Martins. Aquilo ali foi uma coisa constrangedora, assim, até mesmo para o povo gaúcho, né? Que teve a oportunidade de ter um Olívio Dutra senador e elegeu um senador da RBS TV ali, enfim. E eu fiz a minha dobrada para deputado estadual Zé Nunes e para deputado federal Henrique Fontana de novo. O que fez eu querer ser candidato, me inspirou para ser candidato, foi justamente a eleição de 2014, né? Vendo aquele ódio todo implantado, aquela guerra toda, aquilo me inspirou para sair candidato na eleição de 2016, né? O Olívio veio no aniversário da minha mãe aqui na região, a gente recebeu ele na Associação dos Moradores do Bairro, onde foi o aniversário, e ele fez uma fala muito legal, que as pessoas devem se sentir sujeito e não objeto da política, e a política é o bem comum com o protagonismo das pessoas, né? E aquilo ali me acendeu uma vontade de me lançar candidato em 2016, que foi justamente o que a gente fez na ocasião. Então, finalmente chegou 2016, que foi o ano que eu tive a oportunidade de ser candidato pela primeira vez. Essas imagens que vocês estão vendo aí são imagens da campanha. Foi uma campanha bacana, a gente pôde visitar diversas comunidades, diversas regiões da cidade, e teve lugares que estava muito difícil até mesmo para dialogar com a cidade. O ódio já estava instalado de uma maneira muito forte aqui, até mesmo em Porto Alegre. Então foi muito difícil a campanha e infelizmente o Raul não foi para o segundo turno e a gente fez ali 925 votos, chegamos pertinho dos 1000. 2018 a gente fez uma dobrada com Marcelo Garbosa, deputado estadual, e Henrique Fontana, deputado federal. Pode ver, tem até material personalizado, hein? Eu tô no meio dos dois ali, que honra para mim. Fiz um material personalizado, a galera que segue a nossa página curtiu e tentamos puxar o máximo que deu de votos ali. Nossos candidatos a senadores eram Paim e Abigail. Seria um pecado se o povo gaúcho não reelegesse o Paim, que é o único senador atualmente que realmente luta pelo povo gaúcho, né? Seria um absurdo o Paim não se eleger, e foi o que quase aconteceu, né? De tão difícil que foi a eleição, onda de direita, onda fascista muito forte, tanto que nós não ficamos nem no segundo turno com o Miguel Rosseto, que era o nosso candidato a governador, e o Haddad perdeu aqui no estado e no Brasil, e o povo acreditou em mamadeira de piroca e kit gay. Acreditem se quiser. O povo elegeu um meme de internet. O povo elegeu um genocida. O PT é um partido que lá em 1980, ele nasceu de uma necessidade do povo. O nome dele já diz, Partido dos Trabalhadores. Justamente era a necessidade do povo na época, né? O povo precisava de alguém que representasse a classe trabalhadora. E o Partido dos Trabalhadores se fez necessário. Foi um partido que nasceu de baixo para cima e não de cima para baixo, como alguns partidos que a gente vê hoje. Então, com o passar desses anos todos, eu sempre fui fazendo parte dessa luta. E eu não me imagino saindo candidato por outro partido. Já tive convites de 2 partidos, mas eu não consigo me imaginar. Quem me conhece sabe a ligação que eu tenho com essa bandeira e sabe muito bem que não combinaria se fosse outro partido, a não ser o PT.